Olá pessoal, me chamo José Carlos, né? Vamos estudar hoje física, eletrostática, onde nós vamos passar a compreender mais sobre energia, né? Sobre cargas elétricas, né? Sobre a atuação dos elétrons, sobre condutores, isolantes, né? E para dar continuidade, vamos aí à introdução da eletrostática. Algo que nós já conhecemos na química e surge aqui na física, né? Todo material é composto de moléculas, né? Toda molécula é formada por átomos. Nós vimos lá em química, né? A física ela tem essa união das disciplinas, todos os conteúdos, né? Se envolvem aqui no assunto, né? Lá em átomos nós estudamos, né? Sobre o modelo atômico, né? Lá em química, sobre o modelo atômico, que ele surge aqui do lado, certo? E aqui fala as seguintes partes do átomo, certo? Um átomo ele tem o seu núcleo e tem no núcleo os prótons e os nêutrons, sendo que os prótons carregados com cargas elétricas positivas e os elétrons são carregados com cargas elétricas negativas, né? E os elétrons eles não se encontram no núcleo, eles se encontram na camada da eletrosfera, essa parte aqui, ó, que está em órbita do núcleo, né? No núcleo nós encontramos os prótons e os nêutrons, né? Na camada ao redor da eletrosfera nós encontramos os elétrons, certo? Essa é a primeira parte que nós precisamos compreender sobre um átomo para melhor compreender sobre eletrização, né? Então vem aí, cargas elétricas de sinais iguais e cargas elétricas de sinais diferentes. O que é que diz aqui? Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Veja o modelo aqui embaixo. Esse corpo, a carga é negativa. Esse aqui também a carga é negativa. Logo, os dois corpos têm cargas elétricas iguais, como diz aqui em cima, né? Que cargas elétricas de sinais iguais se repelem, ou seja, ele se afasta, há uma força de repulsão, em vez de eles se aproximarem, né? Essa força de repulsão acontece porque os dois corpos têm cargas iguais, né? O segundo caso embaixo agora com cargas elétricas positivas, certo? Veja que todos dois têm cargas elétricas iguais, então acontece aqui, ó, uma força de repulsão, se repelem, né? Já quando os sinais de um corpo é diferente do outro, caso aqui, ó, um é positivo e o outro é negativo, em vez de acontecer a repulsão, acontece a atração. Veja que há uma força de atração, certo? A gente até brinca, né, com a questão de relacionamentos, né? Quando uma pessoa vem com cargas elétricas diferentes, né, solta aquele tom grosseiro e que você usa a mesma expressão, o mesmo tom, né? O que é que vai acontecer com duas pessoas que estão usando as mesmas cargas? Elas vão se afastar, elas vão se distanciar, né? Mas quando é o contrário, o que é que acontece? Uma vai ceder, né? Então vai ter a força de atração. Enquanto um está querendo brigar, o outro não quer, então um vai ceder. Logo aquele que está num tom mais grosseiro, né? Ele vai ceder, porque ele vai ver que o outro corpo não está interagindo com o mesmo tom, né? Então ela aos poucos
vai sendo atraído, né, pela forma da pessoa agir. É uma forma da gente brincar e compreender melhor a física, né? Tá aí. Elétrons livres, né? O que são esses elétrons livres? É bom compreender o que é um elétron livre para depois a gente entender a questão de isolantes e condutores, né? O que é um elétron livre? Elétrons da última camada, como diz, porém fracamente ligados ao núcleo, podem ser facilmente retirados do átomo. Tá aqui um átomo, certo? E esse átomo, veja que esse elétron está distante da camada da eletrosfera. Quando um elétron está um pouco distante da camada da eletrosfera, a tendência é ele se afastar, né? É ele ser atraído por outro átomo ao redor, né? Esses átomos que estão próximos do núcleo, eles não saem porque a força que o núcleo interage sobre ele não deixa ele se afastar. Mas quando um elétron está mais distante, o que acontece? Ele vai perdendo a força de trazer aquele elétron para essa camada da eletrosfera. Então esse elétron, ele vai se distanciando desse átomo. E quando ele se distancia desse átomo, acontece dele ser atraído por outro átomo, né, ao redor, né, onde vai atrair e vai trazer esse elétron. Então esse elétron em que o núcleo de um átomo não consegue segurar ele, nós chamamos de elétron livre. E o movimento dos elétrons livres é que produz o que nós chamamos de corrente elétrica. Tá aí. Corrente elétrica é algo que nós já conhecemos, né? Tá aqui um fio de cobre, certo? Ele cortado no meio e aqui está os elétrons em movimento onde tem a corrente elétrica. E essa parte de azul aqui, que nós vamos já ver, é a parte que nós chamamos de isolante, né? Nós vamos sim compreender por que um fio ele tem uma parte de plástico e na parte interna ele é um metal, né? Que esse metal, né, nós chamamos ele de condutor. Condutor, né? Agora nós vamos estudar melhor sobre o que é condutores e isolante. Tá aí, condutores. Materiais que conduzem a eletricidade, né? Os elétrons da última camada dos seus átomos são fracamente ligados ao núcleo, que nós falamos do elétron livre, né? Possui muitos elétrons livres. Exemplo deles, quem são os exemplos? O cobre, certo? O cobre, o alumínio, né? Metais em gerais. Nós estudamos lá na química, a gente estuda a tabela periódica e lá a gente compreende a separação, né? A classificação da tabela periódica em metais, não metais, semimetais, né? E a gente compreende lá quem são os condutores de eletricidade e se encaixa mais nos metais, né? Então nós vamos compreender agora o que são condutores e isolante. Tá aqui, condutores, mostra aí, ó, condutores, pequenas quantidades de energia são suficientes para produzir elétrons, certo? Nos condutores, pequenas quantidades de energia são suficientes para produzir elétrons livres. Já nos isolantes é o contrário, ó. Os elétrons livres só podem ser gerados à custa de altíssima quantidade de energia. Enquanto os elétrons livres, eles nos condutores precisa de uma quantidade de energia pequena, né? Nos isolantes, para eles se moverem, eles precisam de uma quantidade maior, né? Outro caso interessante aqui nos condutores é mesmo a temperatura ambiente, a densidade dos elétrons livres é o quê? É alta. Já que nos isolantes, a densidade de elétrons livres
é muito pequena, qualquer que seja a temperatura. Seja a temperatura qual for, né, a densidade dos elétrons livres ela é pequena. Mas já nos condutores, né, da temperatura ambiente, a densidade dos elétrons livres é alta. Um exemplo aqui dos metais que se encaixa aqui nos condutores são o cobre, o alumínio e o ouro, né? E nos isolantes nós temos aqui a borracha, a madeira e o papel, certo? Mais profundo sobre isolantes. Tá aí. Materiais, voltando aqui, materiais que não conduzem a eletricidade. Os elétrons são muito ligados ao núcleo, né? Ligados ao núcleo, nos átomos que compõem o material. Outra característica interessante aqui nos isolantes, possui poucos ou nenhum elétron livre. Nós vimos aí que quando há um elétron livre, há uma movimentação de quantidade de energia, né? De elétrons em movimento. Exemplo, a borracha, o plástico, a madeira. Tá aí. Por que nós chamamos fita isolante? Porque ele isola a passagem da corrente elétrica, dos elétrons. Quando você tem um fio descascado, que você não isola com um material que é isolante, né? Não usa uma fita isolante ou um plástico qualquer, o que é que acontece? Quando você aproxima a mão de um fio descascado que tem corrente elétrica, né? Você vai ser atraído por uma quantidade de energia, né? Vai ter uma atração, né? Nós vamos estudar aqui sobre alguns, né, materiais que são classificados como isolantes, a gente já viu aí, né? Mas a gente vai ver sobre eletrização por contato, né? Eletrização por indução e eletrização por atrito, né? Mas antes vamos ver aqui, carga elétrica do elétron é igual à carga elétrica do próton, desconsiderando também a questão do sinal, né? Positivo ou negativo. Algo que nós precisamos para quando surgir aí os cálculos, a gente compreender melhor. Carga elétrica elementar, que é representado por um Ezinho, né? Valor da carga do elétron ou do próton, né? É esse valor aqui, ó. Se for positivo ou se for negativo, é 1,6, né? 1,6 vezes 10. Esse menos 19 é um expoente, né? Porque aí não deu para ficar bem detalhado, menos 19, né? C. Esse Czinho aqui é a unidade da carga elétrica, que é em homenagem a Coulomb, né? A lei de Coulomb que a gente vai ver mais adiante, próximo conteúdo, né? E para a gente calcular, né, a carga elétrica de um corpo, nós usamos essa fórmula, onde Q é a quantidade de carga, né? N é o número de elétrons, a quantidade de elétrons, e E é a carga elementar, certo? Próximo, tá aí. Sobre eletrização por atrito, né? Eletrização por atrito. Característica de uma eletrização por atrito, né? Para ficar melhor. Ao atritarmos dois corpos de materiais diferentes, eles trocam o quê? Elétrons, tá? Então, algo que você precisa entender. Quando eu aproximo um corpo do outro, dois corpos de materiais diferentes, de matérias diferentes, eles começam a trocar de elétrons. Se há troca de elétrons, há uma eletrização por atrito, né? Outro ponto importante. Todos os elétrons arrancados de um corpo vão para o outro corpo. Ou seja, se um corpo tem carga positiva, quando eu atritar com outro, as cargas elétricas positivas passam para o outro corpo e o que for negativo do outro passa para o outro. Há uma troca de cargas de elétricos, né? Logo as cargas ficam iguais, mas com sinais contrários. Um corpo fica com cargas positivas, aquele que perde elétron. O outro corpo fica com carga negativa, quer dizer que é aquele que ganha
elétron, né? Para nós aqui, carga positiva quer dizer que ele perde elétron, né? E carga negativa quer dizer que ele ganha elétron. Um exemplo está aí a eletrização, né? Por atrito, onde eu tenho aí, né, um bastão, certo? E uma lã. Quando eles são atritados, né, o bastão ficou com cargas positivas e a lã ficou com cargas negativas. Quer dizer que o bastão perdeu elétrons, né, porque é positivo, e a lã, como é negativo, que a gente acabou de ver, ele ganhou elétrons. Aconteceu aí uma eletrização por atrito. Outro caso interessante que nos chama a atenção, que a gente já conhece, quando você faz o atrito do pente com os cabelos, há uma troca de elétrons, e quando você aproxima, né, o pente de vários pedaços de papéis, né, há o que? Há uma atração, porque possui cargas elétricas diferentes, ok? Certo. Tá aí mais detalhado sobre o processo de eletrização, como eu falei. São 3 tipos de processo de eletrização. Por atrito, por contato e por indução. A gente já viu por atrito, né, onde eles ficam no final, quando há o atrito com cargas elétricas diferentes. Tá aqui por contato, eu tenho um corpo neutro, o outro corpo está com cargas elétricas negativas. Quando há o contato, a aproximação, as cargas elétricas do corpo B passa para o corpo A, que era neutro, né? E logo eles ficam com cargas de mesmo sinais. Enquanto na eletrização por atrito fica com cargas elétricas diferentes, na de eletrização por contato, eles ficam com cargas elétricas no final, todas iguais, com mesmos sinais. Por indução, eu tenho aqui um corpo B, né, neutro, né, onde ele tem as duas cargas, e eu tenho um indutor com carga elétrica negativa. Veja, quando eu aproximo o indutor do induzido, o que é que acontece? O negativo, como o bastão aqui A é negativo, o negativo vai para outra extremidade, né, e o positivo se aproxima do bastão que tem cargas elétricas diferentes, porque a gente viu que cargas elétricas se atrai quando são cargas elétricas diferentes, né? Então, na próxima aula, nós iremos ver uma atividade, né, mais detalhada com relação ao que nós acabamos de estudar. Um abraço, até a próxima. Na próxima aula, na videoaula, a gente vai dar continuidade ao assunto, onde a gente vai envolver agora a força elétrica, aprender a calcular a força elétrica. Um abraço.